No começo de 2023, eu gravei um vídeo que até hoje é o vídeo mais assistido do meu canal sobre monitores. Nele eu te explico tudo direitinho que você precisa saber, todas as especificações que você precisa entender para comprar um bom monitor para trabalhar como designer. Mas como o mercado muda, tudo muda, a tecnologia muda, atualiza, eu tenho que refazer esse vídeo, é claro. Então cá estou eu fazendo o vídeo escolhendo o monitor ideal para design gráfico versão 2024. Eu vou deixar o vídeo anterior primeiro aqui linkado caso você queira assistir, porque vale muito a pena também. Se você acabou de chegar aqui no canal, tá aí olhando meio desconfiado para saber se confia no que eu falo ou não, eu já vou pedir para você se inscrever. Precisa confiar muito não, só se inscreve, você vai me agradecer depois. Deixa também o teu like nesse vídeo porque é muito importante para mim e aproveita essa tua sessão de caridade para me seguir lá no Instagram que tem conteúdo diário. Vamos lá, meus bichinhos do mato. Como eu disse lá no começo do vídeo, aqui eu vou falar sobre algumas especificações que você precisa entender na hora de comprar o seu monitor e fazer algumas indicações atualizadas. Começando pelo começo, a pergunta principal: o que faz um monitor ser bom para design gráfico? Primeiro de tudo, é óbvio, a qualidade da imagem. E aqui, quando eu falo sobre qualidade de imagem, eu vou falar sobre dois pontos principais, que é o tamanho do monitor e a resolução. Quando você está criando o seu projeto, é natural que você queira ter uma boa visibilidade dele, que nenhum detalhe passe. Para isso funcionar bem, eu aconselho que você pegue um monitor de 21 polegadas para cima. Menor que isso eu não acho que seja uma boa ideia. Quando você vem com aqueles teus monitorezinhos pequenininhos, parecendo um monitor de porteiro, não acho que vale a pena. Por quê? Porque ali a imagem vai ficar muito pequena para você e você não vai conseguir visualizar bem os seus projetos, tá? Então de 21 polegadas para cima. E aí depois que a gente tira esse fator tamanho, entra a resolução. Aqui é muito importante que você também pegue um monitor Full HD para cima. Só que aí entra um porém. Cada tamanho de monitor funciona um pouco melhor com alguma resolução. Por exemplo, se você tem um monitor acima de 27 polegadas, é melhor que você pegue um monitor que seja 4K ou 2K. Meu Deus, Milena, não vai funcionar o meu monitor se ele for 1080, né? Full HD, um monitor de 27 polegadas não vai funcionar? Funciona. O meu, inclusive, é. Mas tem um rapaziada aí com os olhos mais atentos, ou talvez um pouco fresca, que diz conseguir ver os pixels na tela. Por ser uma tela muito grande, uma resolução Full HD, acaba ficando aquela sensação um pouco de esticado, você consegue ver o pixel. Eu não vejo pixel nenhum. Mas tem gente que tem esse problema, então eu te aconselho aí, se você tiver essa sensibilidade no olhar, se você, eu sinto que eu tenho isso, experimenta pegar um monitor de 27 polegadas para cima, acima de 2K. Não pegue um monitor Full HD, mas funciona também. Abaixo de 27 polegadas você pode pegar um monitor Full HD tranquilamente que vai funcionar super bem. Segundo fator nas especificações que também é muito importante, acho que esse daqui é o principal na hora de você escolher o seu monitor para design gráfico, que é a cor. Qualidade da tela são as cores, e aqui eles também se dividem em dois: o tipo do painel e cobertura de cor. Vou começar aqui falando sobre o seu tipo de painel. Existem vários: TN, VA, IPS, e esse aqui é o que você tem que focar. Todo o restante esquece, ignora. Se alguém falar, esse monitor aqui TN, já ignora. Esse monitor aqui VA, ignora. Você tem que focar se for IPS. Milene, por que isso? Porque quando o monitor ele tem um painel IPS, isso quer dizer que ele tem uma qualidade, uma fidelidade de cor muito maior do que o restante. Você pode pegar o teu monitor, olhar assim, tacar pra baixo, você pode botar ele na posição que você quiser, que ele vai ter uma fidelidade de cor melhor. As cores vão se manter as mesmas, independente do ângulo que você olhe. E isso pra gente que trabalha com imagem, que trabalha com cor, é essencial. Então, o seu painel tem que ser IPS e aqui não tem conversa. Agora a gente vai falar sobre o próximo tópico, que é a cobertura de cor. O que é isso? Toda tela, ela tem uma cobertura de cor específica. E aí a gente vai entrar num espectro de cor, que existe Adobe RGB, sRGB, NTSC, enfim, existem vários espectros de cor e cada monitor tem ali o seu próprio. Quando a gente fala sobre qualidade de imagem e monitor para design gráfico, a gente tem que pensar no padrão sRGB. Por que padrão sRGB? Eu vou deixar a imagem aí do espectro passando para você poder entender do que é isso que eu tô falando. O padrão sRGB é o mais comum, tá? Também é mais barato do que o Adobe RGB, por exemplo, e ele já tem uma cobertura de cor muito boa para você trabalhar. Quando você pega um monitor ali que diz que tem uma cobertura 100% sRGB, quer dizer que ele cobre 100% do espectro sRGB. São muitas cores. E isso é muito bom para trazer fidelidade para o seu trabalho. Quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Eu já tive um monitor que não tinha painel IPS e que não tinha especificado essa cobertura sRGB, ou seja, Deus lá vai saber qual era a cobertura desse cara. Devia ser de morango, porque sRGB não era. Uma vez eu produzi uma logo dentro dele, eu tava fazendo um projeto e eu fiz uma logo dentro dele. Se eu não me engano, na época que eu escolhi a cor assim pra compor a logo, eu coloquei um salmão. No meu monitor, no meu computador, enquanto eu fazia aquele projeto, aquela cor era salmão. Quando eu tá aqui numa tela melhor, ela era rosa. Pois é, isso vai acontecer com você também e vai acontecer com muita frequência enquanto você não comprar um painel IPS e que tenha cobertura sRGB acima de 95%. E por que isso acontece? Porque esse seu monitor que
tem uma cobertura baixa de cor e que não tem um painel IPS, ele não tem ali nenhum propósito em ser fiel às cores. Ele não se importa com isso, o objetivo dele pode ser outro, por exemplo, para jogos, mas ele não foi feito para a qualidade de imagem. Então sempre que você for comprar um monitor, foque em IPS e padrão sRGB, tá? Milena, onde eu vejo isso? Pelo amor de Deus, já que é tão importante, onde é que eu vejo essa informação? Nas especificações do seu monitor. Quando você for comprar no site, é só você descer lá, tem lá cobertura de imagem, sRGB, tipo de painel, vai estar lá IPS. Aí também tem aquela pergunta que me fazem muito, que é, Milena, vi aqui no anúncio do monitor que a cobertura dele é NTSC 72%. E aí eu fui pesquisar isso no Google e vi que isso é equivalente à cobertura 100% sRGB. Como assim? Então, se eu colocar o espectro de cor aí na tela de novo, você vai perceber que esse padrão NTSC ele é um pouco maior do que o sRGB. Isso quer dizer que se o total NTSC for de 72%, quer dizer que ele consegue cobrir 100% do sRGB, porque ele é maior do que o sRGB. Só que esse padrão é muito mais comum em televisões, por exemplo, mas sim, o padrão NTSC de 72% cobre 100% do sRGB. Basicamente é isso que você precisa entender de cor, painel IPS e cobertura 95 sRGB para cima. Outra parada muito importante agora que você precisa prestar atenção quando você for comprar o seu monitor, que é o contraste. Você já deve ter visto em algumas televisões, quando você pega assim para assistir, ou em celular mesmo, algumas telas, quando você pega para ver uma imagem, um vídeo, tem aquele verde, umas cores super saturadas, enfim, uma parada que chega a ser surreal, assim. Isso é o contraste. Essas coisas são de fato surreais, elas não estão ali retratando a realidade, elas foram feitas para serem bonitas. Mas, pô, Milena, isso é ótimo, né? Porque a imagem é muito bonita. Sim, é ótimo para você consumir mídia, né? Para você jogar, assistir um filme, para trabalhar com design gráfico, não. Porque elas vão te tirar da realidade, elas vão te dar uma falsa sensação de que as cores são daquela forma ali, sendo que elas não são. Então, as cores, quando você vai trabalhar com design, a sua taxa de contraste precisa ser precisa. Isso, inclusive, responde uma pergunta que me fazem muito, que é: televisão serve para trabalhar com design gráfico? Não! Pegue um monitor que tem uma taxa de contraste de 1000:1. Esse é o padrão de taxa de contraste que você tem que ter. Isso você também vê nas especificações lá embaixo no site que você for comprar. Geralmente essas televisões têm a taxa de 3000:1, tá vendo? É muito maior, então você tem que ter uma taxa de 1000:1. Quarto tópico bem interessante que a gente precisa falar aqui é a taxa de atualização. Aqui, nesse momento, se você for apenas designer, 60 Hz funciona bem pra você. Milena, peraí, o que são esses 60 Hz? Eu não faço a mínima ideia, fica tranquilo, eu vou te explicar. Isso é basicamente a taxa de atualização dos frames da sua tela, tá? Quanto maior for essa taxa, mais fluido é a sua tela, mais fluido é o seu trabalho quando você mexe. Quanto menor essa taxa, mais travado, talvez, é assim que se fala, mais lagado vai parecer. 60 Hz é o padrão dos monitores. Acima disso fica bem legal, muita gente utiliza, por exemplo, para jogar um monitor de 165 Hz, que é o meu caso. Para edição também a galera tende a utilizar hertz mais altos, tá? Por isso que eu falei, se você for apenas designer, 60 Hz funciona bem para você. Se você for trabalhar com edição de vídeo, experimenta pegar ali um pouco mais alto a quantidade de hertz. Ah, Milena, beleza então, eu vi um aqui que não é 60 Hz não, ele é 75. Tá brincando comigo, cara? Se você tá afim de investir num monitor que tem uma taxa de atualização mais alta pra poder trabalhar com edição de vídeo, tu vai me investir em um que tenha só 15 a mais? Tá ficando maluco? Pelo amor de Deus. Pega aí um de 120 pra cima, amigão, se você tiver focado em taxa de atualização alta pra trabalho com edição de vídeo. Se você for só um designer, só um fotógrafo, não precisa. Agora eu vou falar de especificações que não são tão essenciais assim você saber, mas que são importantes você saber. Começar aqui sobre o revestimento de tela, se ela é brilhosa ou fosca. Qual a diferença entre as duas? Quando você pega um monitor, que ele tem um revestimento de tela brilhoso, quando bate uma luz, ele vai refletir aquilo, fica um pouco difícil de você enxergar o que tá na sua tela. Isso é um pouco complicado para pessoas que trabalham num ambiente que bate muita luz de sol, luzes assim artificiais também, isso vai atrapalhar bastante. Quando você tem um monitor que tem um revestimento fosco, isso já não acontece. O meu aqui é fosco, por exemplo, às vezes eu ligo umas luzes aqui que tem no meu escritório, bate nele e não me atrapalha em nada porque ele não reflete aquilo. Então isso é um detalhezinho que você tem que ficar atento quando você for comprar de acordo com o ambiente que você tem. Segunda coisa que é interessante você saber, mas que não é muito importante assim para quem é designer, mais para fotógrafo, é o fator ΔE. Meu Deus, que diabos é isso? O que é ΔE? É só um espectro utilizado como referência universal de cor. Então é interessante quando o seu monitor ele tem ali aquele propósito de vida, ser extremamente fiel às cores, geralmente ele tem esse fator ΔE menor do que 2. Mais uma vez, como eu faço para ver isso? Geralmente quando o monitor ele tem essa certificação de ΔE menor que 2, já aparece logo no anúncio enorme assim, porque isso aumenta muito o preço do monitor. Então se você é um fotógrafo,
sei lá, que trabalha muito com isso, assim, é muito fiel às cores, você precisa ter muito esse cuidado, é importante que você pegue um monitor que tenha o delta E menor que 2, isso vai aparecer lá escrito. Para design gráfico, assim, para a maioria dos casos, não faz muita diferença. Você pode ter um monitor que não tenha esse fator, assim, pode ficar tranquilo que não vai te atrapalhar em nada. Bom, falei aqui agora sobre as especificações, agora eu vou te falar alguns monitores que são interessantes de você comprar. Vou começar aqui falando sobre o Zinnia Delphis, é que ele tem duas versões, tá? E eu vou falar primeiro sobre a versão dele de 27 polegadas. Além de 27 polegadas, ele tem uma resolução de 2K, painel IPS, cobertura 113% sRGB, 75 Hz de taxa de atualização, conexão HDMI, DisplayPort USB e saída de áudio. Já a segunda versão desse monitor é uma versão ultra-wide, para você que curte mais esse formato estendido de tela. Essa versão ultra-wide conta com 29 polegadas numa resolução Full HD ultra-wide, painel IPS, cobertura de cor de 100% sRGB, 100 Hz de taxa de atualização, conexão HDMI, DisplayPort e saída de áudio. A terceira indicação aqui de monitor é o Pichau Centaurus. Esse monitor tem 24 polegadas com resolução Full HD, o painel IPS, cobertura sRGB de 100%, 165 Hz de taxa de atualização, conexão HDMI, DisplayPort USB e saída de áudio. Esse monitor aí também é bem interessante, ele tem um preço bem atrativo, vale a pena para você que quer fazer um investimento não tão alto no monitor. E por último, para fechar aqui, é claro que tem que ter monitor da Dell, tá? Esse daí, no caso, é um monitor 4K. Já esse monitor da Dell tem 27 polegadas com resolução 4K, painel IPS, cobertura 100% sRGB, taxa de atualização de 60 Hz e conexões HDMI, DisplayPort USB. Eu não achei o link de nenhum monitor que tenha esse fator delta E menor do que 2. Geralmente eu indico ou o Asus ProArt ou o Pichau Perseus Pro. Não encontrei nenhum desses dois aí vendendo, não entendi, mas enfim, se você encontrar, vale a pena comprar qualquer um dos dois. Basicamente, esse é um resumão de especificações que você precisa saber na hora que você for comprar o seu monitor, tá? Se eu conseguir te ajudar de alguma forma, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like nesse vídeo.